no Agritendências desta sexta-feira, 1º de outubro de 2024. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. 2024 voou e o finzinho aí vai ser mais rápido ainda. Ai, ai. O que temos para hoje, Silmar? Bom, temos o retorno das chuvas aqui no Rio Grande do Sul e possivelmente essa semana também vai trazer algum alívio nas regiões aí centrais do país, inclusive aí para São Paulo. Isso é uma boa notícia, embora a regularidade mesmo só a partir da semana que vem, segundo a meteorologia. Aí sim a coisa pode começar a deslanchar em termos de agricultura, por exemplo, está tudo atrasado, Tavinho. Mas vamos lá, vamos ser otimistas. Tavinho, vamos começar pelo mercado financeiro hoje. Dólar operando com alta, 0,3%, perdão, R$ 5,46 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também com alta de 0,2%. Destaques lá fora para o petróleo. O petróleo começou o dia com um mercado bem calmo, agora dá uma disparada, o preço subindo quase 3%, o tipo Brent, $73,50 o barril, refletindo boatos novos que surgiram agora há pouco, Tavinho, de que o Irã está preparando um ataque contra Israel. Ou seja, a coisa agora pode começar a esquentar de forma bastante expressiva lá na guerra no Oriente Médio, por enquanto restrita a Israel e aqueles grupos terroristas lá no sul do Líbano. Agora, com esse boato que o Irã pode entrar oficialmente nesta guerra. E aí a coisa realmente se complica e o petróleo já começa a refletir isso aí, uma alta de quase 3% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas. Bom, hoje começou o feriadão chinês, é de uma semana. É a semana dourada que eles chamam lá, o dia da independência da China, dia 1º de outubro, e o feriado é a semana inteira, é 7 dias, vai até lá o final de semana. Aí o pessoal viaja lá, um feriadão chinês, e aí a China, principal agente aqui de mercados agrícolas, especialmente de soja, dá uma esfriada a ausência da China nos negócios, inclusive aqui para o Brasil, a China é o nosso maior cliente, e também se reflete nos preços das commodities. Soja, por exemplo, está caindo agora 0,5%, já que vai ter poucos negócios essa semana envolvendo chineses, por exemplo, que sempre mexem bastante com as cotações na Bolsa de Chicago. Milho está bastante volátil hoje, sobe, cai, agora está caindo um pouquinho, 0,1%, nada muito expressivo. Trigo sobe 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o açúcar subindo 0,9%, suco laranja dá um salto de 3,5%, algodão também sobe 0,3%, na contramão o café subiu um pouco ontem, agora volta a cair, um dia de correção, o preço está lá em cima ainda, café arábica caindo 1,8%, robusta em Londres menos 1,4%. Então esse é o retrato do mercado neste momento, Tavinho. Bom, já que matamos o mercado aí, up-to-date, atualizado, vamos para algumas conversas. Ontem eu estava com uma pessoa que conhece bem a China e eu estava perguntando sobre algumas coisas, alguns detalhes. A sociedade chinesa é muito interessante e ele me disse que esse crescimento da China nos últimos 50 anos, se tornando aí essa gigante, essa potência que muito se deve a um conceito ideológico instalado na cabeça da população e no comportamento da população. Diz que todo chinês pensa da seguinte maneira: nós somos o mundo. O governo fala assim e eles também estão repetindo isso. Nós somos o mundo. O mundo é que deve se curvar para nós e deve fazer, nós é que devemos ser a nova ordem mundial. Então você imagina, população crescendo nas áreas urbanas, a China diz que é extremamente organizada, ele contou para mim. Você anda no centro da cidade e acha que está tudo certo ali, tudo limpinho. A rua diz que dá para comer no chão, ninguém joga nada. Tem coleta de lixo para tudo, ninguém joga nada. Aí você vai para a periferia, aí você fala, não, a periferia o negócio descamba. Não, descamba nada, está tudo certinho, está tudo... É um negócio impressionante essa China que vai se tornando aí a grande gigante do mundo em apenas 50 anos. Sempre é um império secular aí, histórico, mas sempre teve muitas brigas e muitas discussões até chegar a um consenso de que poderia mesmo ser a potência mundial. E aquela Praça da Paz Celestial lá, lembra onde aquele jovem estudante ficou na frente do tanque lá, na Revolução que teve aquela vez? Ele me mostrou uma foto, mas tem tanta câmera. O sujeito na China não dá um pio sem estar vigiado por câmeras. É impressionante. Tem um poste assim, naquela Praça da Paz Celestial, tem umas 12, 13 câmeras, 15.
30 metros para frente tem outro poste com mais 12, 13, 15. E assim vai, numa fila. É vigilância total. Se o sujeito sair na rua assim, meio cambaleando, e é tudo controlado por inteligência artificial, IA, porque não tem como controlar isso de forma com humanos, com pessoas. E se o sujeito sai na rua meio cambaleando assim, a IA já vai lá e faz uma identificação de que isso é comportamento de quem tomou umas. Então, não é que não pode tomar, mas não pode sair bêbado na rua. E sabe o que faz automaticamente? Identifica o sujeito, porque consegue identificar e a IA já lasca-lhe uma multa. Esse negócio de IA, não... Eu estava ouvindo a CBN agora, quando eu vinha vindo para cá, e a emissora está fazendo aniversário, e aí uma pessoa lá, uma senhorinha, mandou um depoimento, uma senhora, né? Mandou um depoimento dizendo que o filho que ensinou ela a ouvir a rádio, e ela sempre ouve a rádio e tal. E aí o pessoal, quando foi entrar com ela, falou, olha, e você vai participar do nosso jornal que entra agora, aquele de 3, 4 minutos, que entra a cada meia hora, 3 minutos. Você vai participar porque nós pegamos a sua voz, jogamos na inteligência artificial, na IA, e vamos fazer da sua voz, com o tom de voz, o timbre e a sua entonação, você vai ser totalmente corrigida pela IA e virar uma locutora noticiarista. Eu até aumentei o rádio. Silmar, estou com o emprego ameaçado com essa IA aí, viu? Todos nós. Mas agora da China é fantástico isso, não? Bom, são dois assuntos diferentes aqui. Bom, a China, na verdade, já foi uma potência mundial várias vezes, inclusive. É uma civilização de mais de 5.000 anos, né, também. Então, tem todo um histórico aqui que dá toda essa... permite uma trajetória que eles enfrentam hoje, com muita galhardia, com um crescimento econômico espantoso. Agora, tem que considerar também o seguinte, com uma ditadura é bem mais fácil, né, também. Não tem muita contestação, então se criam as regras lá, as metas de crescimento econômico, crescimento quinquenal, por exemplo, são grandes metas lá, e o negócio é ir atrás, tem que acontecer. E às vezes não acontece, a China está andando mal nesse momento, inclusive, porque a economia não está andando de acordo com o programado. E aí vem novas medidas lá, que são basicamente coercitivas, no sentido de consertar tudo que está errado. Tem empresário fazendo falcatrua, vai preso, ou seja, não tem muita liberdade, não. E aí isso facilita realmente uma retomada. E a China volta a crescer, essa é a expectativa, aí seus 5, 6% ao ano, que são poucas economias que conseguem fazer isso. Então, esse é a situação atual. E a China tem seus feriadores também, que é o caso dessa semana, uma semana inteira. No Brasil estava faltando esse tipo de coisa, acabar com aquele feriado de terça-feira, quinta-feira, que quebra a semana inteira, aproveita, faz uma semana inteira e acaba com os outros, né? Eu acho que seria uma ideia que nos equivaleria aí ao que faz os chineses com sucesso. Depois é só trabalho. Né? Eu gostei dessa sua sugestão, mas aqui, como não é uma ditadura e a democracia é plena, todo mundo tem muitos e muitos direitos e poucos deveres, é capaz de criar um semanal aí de folga, e aí, como nós temos muitos e muitos feriados emendados, ao invés de um semanão, serão vários semanões durante o ano. Isso já acontece. Não falei isso, juro que eu não falei. Bom, a artificial, na verdade, é uma ameaça hoje, uma preocupação muito grande com a falta de regramento dessa nova tecnologia, né? Um negócio impressionante, assustador, na verdade. E está havendo realmente no sentido de criar alguns regramentos. As próprias empresas que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia estão também se cuidando aqui no sentido de ir devagar com a andor, né? Porque é um negócio complicado, assustador, na verdade, esse fenômeno recente aqui da inteligência artificial, IA. IA. Né? De pato para ganso, mas ainda na mesma conversa, eu ganhei um café vietnamita que eu vou provar, que é robusta, porque eles são os principais produtores de robusta do mundo, e eu sei que você gosta muito. Se estivesse em São Paulo ainda, eu te convidava para tomar um cafezinho do Vietnã lá em casa. E ganhei também um daquele pequenininho, que é o caro lá, que tem aquele bichinho lá, que come as cerejas do café e depois defeca. E aí eles pegam os caroços e lá fazem um café, que é um dos mais caros do mundo, o Lucar. Vou experimentar também, aí eu te conto. Não dá para mandar para Porto Alegre. Mas se você for passear por aqui nos próximos dias, eu até guardo e aí a gente toma um cafezinho lá da Ásia, tá bom? Esse especial do passarinho aí eu dispenso.
Aqui a gente tem o jacu também, que faz a mesma coisa. O jacu come. Meio, não sei. Sei lá, seu Marco. Está tudo esterilizado. Vamos, a gente experimenta, vai. Vamos lá para outros assuntos. VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária, deve ter uma queda de mais de 3% e chegar a 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2024. A estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para a agricultura, a soja é a que tem a maior participação no VBP e deve ter uma redução de 17% no índice. O milho, que tem previsão de queda na produção deste ano, deve ter uma diminuição de mais de 19% em seu VBP. Segundo a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, o VBP estimado da agricultura deve ser de 834 bilhões de reais, uma redução de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na pecuária, a produção deste ano deve ser de 404 bilhões de reais, queda de 1,4% na comparação com 2023. Na bovinocultura de corte, a diminuição deve ser de 4,8%. Já na pecuária leiteira, a redução deve ficar em 2%. Já era previsto isso, Silmar? Acho que sim, né? Em função de alguns números aí que a gente vem acompanhando. Sim, desde o início do ano, na verdade, né, também. É por conta lá da seca que afetou a produção, por exemplo, do Mato Grosso, principal estado produtor de grãos, afetou muito a soja esse ano, queda na produção de milho também, preços baixíssimos para soja e milho. Então, são os setores que praticamente lideraram essa queda aqui no conjunto do valor bruto da produção, que é o valor dentro da porteira da fazenda, não inclui todo o agronegócio. Então, soja e milho caíram, boi também caiu também por conta de preço na primeira metade do ano. Agora o preço está melhorando, mas na primeira metade do ano tinha os preços muito baixos para o boi gordo. Leite também, o setor com preços baixos esse ano, na maior parte do ano. Então foram os fatores que puxaram para baixo o VBP do agro como um todo. Agora, teve um lado positivo também, tivemos alta aqui no faturamento, porque o VBP o que é? É a produção multiplicada pelo preço vigente no mercado. Nesse sentido, o arroz está tendo um ano bom, basicamente porque o preço melhorou, o café, não tem dúvida, os preços estão lá nas alturas, cana-de-açúcar também, o preço do açúcar ajudando, o algodão em pluma, não todo o algodão em caroço nem tanto, mas o algodão em pluma também com um desempenho positivo, e laranja, né, também, que a gente tem acompanhado aqui todos os dias, suco de laranja atingindo o maior preço da história toda, né, e isso alavancou os preços da laranja também aqui no nosso mercado interno, foi outro setor com amplo faturamento. Eu destaco aqui o maior salto que houve no ano é o cacau, acho que a gente já comentou isso aqui. O faturamento do cacau esse ano está crescendo 161,5%, atingindo pela primeira vez o faturamento de 12 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, o normal do cacau era 4, 5 milhões por ano, está 12,4 bilhões. Então foi um grande salto por conta desses preços fenomenais que estão acontecendo no mercado internacional depois da quebra da produção dos principais produtores lá no oeste da África, Costa do Marfim e Gana, né? E os preços continuam altos, inclusive. Vão continuar assim, acho que um bom tempo ainda. Pois é, o cacau deu esse salto aí gigantesco nesse ano em função de vários fatores que a gente já comentou várias vezes. E a laranja está cara mesmo, continua caro. A laranja você vai pagar na feira R$15 uma dúzia, 12 uma mais michinha, 20 uma super e tal, mas no mercado você vai pagar aí 18, 20 já, 900 ml ou 1 litro de suco 100% suco. Uma dúzia de laranja, se tiver um bom espremedor em casa, dá para fazer 1,5 litro. É vantagem e ainda é higiene mental. Você se distrai fazendo o suco de laranja, o que é muito bom. Vamos seguir aqui porque os produtores do sul do Brasil seguem a trilha do agro no centro-oeste e no sudeste para colher também 3 safras por ano. A plantação de azevém, planta muito usada na alimentação de rebanhos bovinos, vai ser colhida no fim de outubro. Sai a cultura de inverno e entra a de verão. O Valnei vai usar a mesma área para plantar soja e milho. Em alguns anos, consegue fazer 3 safras diferentes. Quando o clima nos permite o plantio do milho ali na virada do ano, nós conseguimos fazer essa colheita da silagem ainda em período de instalar a safra do inverno. O clima mais ao sul do Brasil é um desafio para ter 3 colheitas diferentes em cada ciclo, mas já há estudos para que a terceira safra
possa se tornar mais frequente para os produtores gaúchos. Um exemplo de aproveitamento de uma mesma área para mais de uma safra é o plantio para a alimentação dos animais. Aqui onde as vacas estão pastando, no verão havia uma plantação de milho. Com a tecnologia permitindo o melhoramento das sementes e do solo, a produção de grãos pode ter ciclos mais curtos. As combinações variam com uma mesma área recebendo soja, milho e depois algodão, por exemplo, ou soja, feijão e trigo. A possibilidade de 3 safras coloca o Brasil numa posição única no mundo. É algo inviável para países frios do hemisfério norte. Está alimentando o solo, né, melhorando o teu solo todos os dias do ano, trazendo ganhos de produtividade no verão também. E além do que, se tu tem frustração numa safra, tu ainda tem a outra para trazer uma renda na propriedade. Meu amigo, para quem não sabe, fica sabendo. Para quem sabe, está espantado como eu. Você que é do Sul. Azevém, uma gramínea excelente na alimentação do gado, uma cultura de inverno. Estamos tirando o azevém no verão? Essa agricultura brasileira é uma loucura, Silmar César Mira. De boa, loucura de boa. Pois é, Davi, o Rio Grande do Sul tem uma certa, ou tinha pelo menos, uma certa desvantagem em relação aos estados centrais. Não tem aquela possibilidade de plantar 2 safras, ou até 3, como existe no Brasil, contando mais o Nordeste, 3 safras de milho por ano. Se contenta principalmente com a primeira safra, que é a safra de verão. É o estado, segundo a maior produção de milho verão, é do Rio Grande do Sul. Primeiro, se não me engano, é Minas Gerais. Não tem aquela possibilidade de plantar a segunda safra lá no nosso inverno. Mas é uma situação que pouco a pouco vai mudando, os períodos de plantio e colheita vão ficando mais curtos, de repente isso vai ser viável também. Mas, por enquanto, o Rio Grande do Sul tem uma grande diversidade, isso é bom pontuar, na sua safra de inverno. Ou seja, para quem acha que é só trigo que tem no Rio Grande do Sul no inverno, em outros estados não tem, ou seja, uma vantagem que os gaúchos têm, assim como os paranaenses e os catarinenses, mas tem uma variedade de outros tipos de grãos aqui, como aveia, por exemplo, centeio, cevada, o estado é um grande produtor de cevada, tem também canola, é o principal produtor de canola, produzir aquele nosso óleo de canola, ou o antigo óleo de couza, né? Além de azevém, que você citou, e várias outras culturas de inverno aqui, que trazem uma diversidade muito grande. Os volumes ainda não são tão expressivos quanto o do trigo, mas, de qualquer forma, são produtos que vêm mostrando um crescimento de área de plantio nos últimos anos, exatamente para fornecer uma alternativa maior aos produtores nesse período de inverno, e compensar também, isso aconteceu bastante nos últimos 3 anos, as perdas de produção na safra de verão. Nós tivemos aqui 2 secas consecutivas, um negócio fora do comum, derrubou a produção de verão, tanto de milho quanto de soja. Isso fez com que muitos produtores procurassem alternativas para compensar esse prejuízo, plantando mais ou outras coisas no período do inverno. E aí começou a haver essa diversificação cada vez maior e com crescimento maior também nas áreas de cultivo dessas culturas. Então, o sítio de cevada, por exemplo, é um dos exemplos, e a própria canola é outro, que também vem crescendo nesse vácuo aqui decorrente da quebra das safras de verão também. E vai por aí afora, né? Na região do São Francisco ali, onde nós temos a cultura das frutas e da uva, a uva já está com 2 safras e meia no ano naquela região, né? Irrigada. O milho está fazendo a 3ª safra, já tinha a safra só, depois a safrinha virou 2ª safra, e agora no Nordeste nós já estamos tendo a 3ª safra do milho. E por aí vai, né? A agricultura brasileira vai se superando cada vez mais. São apenas alguns detalhes. Vem aí mais uma onda de calor, hein? Começou por ontem, deve seguir. Você falou que voltou a chover no Rio Grande do Sul, são temporais ou chuva fraca? Temporal. Temporal. Então é o que vai subir, porque está previsto para chegar aqui, lá para quinta-feira, aqui em São Paulo. Então, Norte e Sul do estado. As 2 pontas do estado aqui com muita chuva. Daqui a pouquinho a Patrícia atualiza a gente na previsão do tempo. Silmar, um excelente outubro para você, que está só começando. Hoje é dia 1º. Ótima terça-feira e a gente se fala de novo amanhã. Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe e até amanhã.
Só para não deixar passar batido, você colocou aí, com relação ao petróleo, as apreensões no mundo para a guerra, que já praticamente está acontecendo lá no Oriente Médio, entre Israel, Líbano, palestinos, e você citou bem a possível entrada do Irã, prometendo aí um ataque a Israel. E se entra o Irã, aí vem mais um balaio de gato junto aí, e aí a coisa se complica. Preocupante, hein? Sob todos os aspectos. Sem dúvida nenhuma, é muito preocupante nesse início de terça-feira aí com essa notícia. Vamos lá, amanhã a gente conversa de novo, tá bom? Tchau, Tavinho. Abraço, amigo.